Olá, como você está? Quero compartilhar algo que aconteceu comigo e que de repente pode ser uma resposta para você, assim como foi uma resposta para mim. Hoje era umas 11 horas da manhã, mais ou menos. Hoje é dia 9 de julho de 2025. Eu fui orar e falar algumas coisas com Deus. Sabe quando saem pessoas da sua vida ou você acaba tirando pessoas da sua vida e você fica tentando entender o porquê disso? E eu falando com Deus sobre duas pessoas, uma dessas duas pessoas, o motivo de eu ter saído foi porque a gente tem princípios e valores muito diferentes. Eu comecei a observar algumas coisas que essa pessoa fazia em termos de postura mesmo, sabe? De falar mal de outras pessoas, de ficar fazendo literalmente leve trás, de ter um comportamento que para mim eu não considero adequado e de realmente ser uma pessoa que é bem sugadora. É uma pessoa que faz as coisas para os outros, é prestativa, só que é literalmente aquela pessoa que te estende a mão e fica ali com a mão estendida esperando você fazer de volta. Cobra muito, se vitimiza muito, então é meio difícil assim a convivência, o relacionamento com essa pessoa. E como eu estava em um projeto dela, eu achei melhor sair devido às coisas que eu estava vendo. E já que eu não concordava, então era melhor eu sair. Muitas das vezes você vai estar em lugares que você não vai poder tocar o barco, então você vai ter que sair fora, sabe? Quando não é você que está ali na direção do navio, do barco, do carro, o que for. Se tem princípios e valores que são contrários aos seus, não pense duas vezes em sair. Várias vezes a gente conversou, várias vezes essa pessoa disse que eu estava certa, que eu estava ajudando. Eu sou terapeuta de mulheres. E foram várias as horas de conversa, que eram mais uma terapia, mas existe uma enorme diferença entre a pessoa que quer mudar e a pessoa que quer ser apenas convencida, sabe? Outro dia a Jojo Todinho, ela até falou sobre isso, que ela não é convertida, que ela é convencida. E é bacana ela ter essa clareza sobre isso, porque muitas pessoas vão para a igreja, se batizam, sabem que estão ainda na prática do pecado e continuam. E ela disse que não se batizou porque ela não queria envergonhar o nome de Deus. Olha isso. Ela não queria que as pessoas vissem ela fazendo, por exemplo, no carnaval e falando depois de Deus estando na igreja. Bem coerente a fala dela. Mas que Deus possa alcançar totalmente o coração dela. E aí, voltando. Quando algo não condiz com aquilo que você acredita, não tem os princípios e valores, não fique. Não fique, porque talvez isso não vá te corromper, mas isso pode te atrapalhar e te atrasar. A gente sabe, porque a própria palavra vai falar sobre isso, que as más conversações, né? Isso pode sim corromper os bons costumes, pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas pecaminosas, desculpa, elas podem sim comprometer e corromper, comprometer o seu propósito e corromper o seu coração. Então eu peguei, decidi sair fora. E a outra pessoa, até então eu tinha achado que era uma amizade que tinha vindo da parte de Deus. E ao decorrer do tempo, realmente parecia, só que a gente precisa tomar muito cuidado com pessoas que não aceitam ser confrontadas, pessoas que não querem ser corrigidas. Por quê? Era no caso dessa primeira. Ela aceitava ser corrigida, gostava da correção, mas não praticava. Então não adianta você gostar da correção, mas não mudar, não fazer. Já essa falava sim que queria ser corrigida, mas quando era corrigida não aceitava. E quando você está em uma amizade onde a pessoa quer apenas que você passe a mão na cabeça, é aquele famoso, enquanto você está servindo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, você serve. Mas se você falar ou fizer algo que eu não gosto, que eu não concordo, aí você já não serve mais. Os nãos, eles são excelentes limitadores, filtros. O não, ele vai servir para muita coisa, muita coisa. Inclusive, quando Deus fala não para a gente, isso serve para a gente amadurecer. Tem pessoas que falam, se Deus fechou essa porta é porque ele vai abrir outra. Nem sempre. O fato de Deus falar não para você não quer dizer que ele vai te dar outra coisa.
Quando seu filho te pede uma coisa, você fala não para ele, você dá a ele outra coisa? Não. Você fala não, ponto, acabou e fica por isso mesmo. Só que a gente quer se convencer de que Deus fechou uma porta porque ele está abrindo uma janela, porque ele está abrindo um portal de tão grande que é essa porta. Não, às vezes é só o não mesmo. E esse não, ele vai servir para a gente amadurecer, para a gente ter um relacionamento saudável, maduro, para a gente entender que Deus, ele é Deus e na sua soberania ele tem total liberdade para poder falar não. E quando a gente começa a falar não em amizades, a gente vai perceber se a pessoa gosta de quem somos ou gosta do que fazemos. Porque a verdade é que tem pessoas que elas não gostam de nós, pessoa, elas gostam da utilidade que a gente tem. Tem pessoas que te suportam apenas por aquilo que você faz. Você é suportada por aquilo que você oferece. Na hora que você começar a falar não, você vai ver o tanto de gente que vai sair da sua vida. E aí aconteceu uma situação, um tempo depois ela foi, me pediu perdão e tudo, a gente continuou mais ou menos. E eu achei que estava tudo ok até que eu falei algo que não foi dela, mas foi de algo que ela me mandou. E ela não gostou do que eu falei, sabe? Postou uma indireta, bem direta para mim. E algo assim, totalmente malicioso, assim, raivoso, sabe? A frase que ela escreveu. Eu mandei uma mensagem, ela não me respondeu. E, na verdade, aquela mensagem foi eu falando que eu estava me retirando totalmente da vida dela. E saí fora. Deletei contato, parei de seguir, porque quando a gente encerra ciclo, a gente tem que encerrar totalmente. Se um dia for da vontade de Deus, for do propósito de Deus, encontrar novamente, comece tudo novamente. Então, quando você encerrar algo, encerre totalmente. A outra pessoa também encerrei totalmente, não tenho contato. E a gente precisa entender que quando a gente encerra algo, mesmo que a gente encerre bem, tem coisas que a gente vai precisar se afastar totalmente. Eu já encerrei amizades que eu continuei tendo contato, mas não continuei tendo convívio. Só que tem pessoas que você vai ter que parar de ter convívio e contato. Por exemplo, uma coisa que eu acho engraçado, tem pessoas que às vezes não gostam da gente, falam mal da gente, desejam mal pra gente, mas fazem questão de saber da vida da gente. É, de vez em quando eu vejo nos meus stories pessoas que já falaram mal de mim por diversas vezes e que estão fielmente ali todos os dias olhando o que eu estou fazendo. Me seguem, acompanham, ficam mandando os stories para os outros para poder fazer comentários. E olha o quanto que essa pessoa está atrasando a vida dela. O quanto que a pessoa está atrasando a vida dela. Principalmente se for uma pessoa cristã que conhece a palavra de Deus e sabe que ela não está produzindo nada de bom. Pelo contrário, ela está produzindo coisas ruins. Porque a intenção do coração, quem sonda é Deus. E às vezes aquela pessoa está ali mandando algo que você fez para comentar, olha que bacana, olha que legal, a gente podia fazer. Mas tem gente que está mandando para poder falar mal, para criticar, para zombar, para fazer piada, intriga, que já aconteceu, de mandarem meus stories para uma pessoa e fazer uma intriga completamente desnecessária, distorcendo o que eu tinha falado. E Deus, ele é tão maravilhoso que depois as máscaras caíram, né? Tem hora que Deus, ele vai agir no seu silêncio. Tem hora que você vai precisar se posicionar, falar, seja um sim, seja um não, e tem hora que você vai precisar se calar. E foi até interessante porque essa pessoa não me respondeu, que ela disse que Deus tinha falado para ela ficar em silêncio. Mas Deus não falou para ela não postar em direto. Olha que contraditório, né? Deus não é Deus de confusão. Se é para você se calar, é para você se calar totalmente, não é para você postar em direto para os outros. Ou você se cala totalmente ou você fala o que precisa ser falado. E tem pessoas que quando elas são corrigidas, aquilo dali dói tanto, por quê? Porque dependendo da correção, é como se ela estivesse sendo reprovada. De alguma forma ela está sendo rejeitada. E quem tem ferida de rejeição não consegue lidar com essa desaprovação. Isso dói. Isso fica como assim, eu estou sendo rejeitada novamente. Não estou sendo aceita. O que eu fiz não está legal, o que eu fiz está errado. E a pessoa acaba se sentindo tão rejeitada, e isso é uma ferida que dói,
que ela pega e reage de forma desproporcional, de forma errada. E aí fui fazer o almoço, eu gosto de fazer almoço colocando alguma coisa para eu escutar, seja uma aula, seja uma pregação, alguma coisa. E fui fazer almoço, cliquei aqui no YouTube, o primeiro vídeo que apareceu, que é de uma pessoa que eu sigo, eu falei, vou colocar esse aqui. E aquele vídeo, ele foi uma resposta para mim, porque foram coisas que eu tinha falado ali com Deus, e várias coisas foram ditas nesse vídeo. E eu tô aqui para literalmente ser uma resposta para você, porque às vezes você está em relacionamentos, seja de amizade, relacionamento amoroso, às vezes você está namorando, está noiva, e você está vendo que esse relacionamento não é de Deus, não dá futuro. Ai, Deus não escolhe ninguém pra gente. Tá, ele pode até não escolher, mas se você pedir, ele vai escolher sim. E você pode ter certeza que se o relacionamento não te aproxima dele, você pode ter certeza absoluta que esse relacionamento não é dele. Pode ser o cara mais trabalhador, mais gente boa, mais honesto, mais maravilhoso, mais rico, mais o que for. Se ele não te aproxima verdadeiramente de Deus, isso não agrada a Deus. Todo relacionamento, seja no ambiente de trabalho, qualquer coisa na sua vida que te afasta de Deus, vai deixar de ser de Deus. Porque se o primeiro lugar é de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quando você coloca algo na sua vida que está te atrapalhando de que ele tenha esse primeiro lugar, isso começa a se tornar um ídolo. A gente tem a mania de achar que ídolos, imagens de outras religiões, aquilo dali que Deus está falando. Não. Tem mulheres, por exemplo, que o ídolo delas é o marido, é o cabelo, os filhos. A pessoa, se tiver com o cabelo feio, ai, não vou para a igreja, não consegui arrumar o cabelo. A pessoa gasta horas, dias cuidando do cabelo, mas não gasta minutos para orar, para ler a Bíblia. Tudo aquilo que tomar o lugar de Deus, você pode ter certeza que pode ter vindo dele, mas a partir do momento que tirou o foco dele, deixou de ser da parte de Deus. Por exemplo, um relacionamento que veio da parte de Deus. E aí, esse relacionamento começa a te distanciar. Por que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente recebe? Qualquer coisa, mesmo que venha de Deus, pode nos afastar dele. Você vai ver exemplos na Bíblia de pessoas que não souberam aproveitar as oportunidades que tiveram, mesmo quando as oportunidades não eram para elas. Por exemplo, quando Deus falou para Abraão sair da sua parentela, era para ele sair, ele e Sara. Não era para ele levar Ló. Ele e Sarai, né? Não era para ele levar Ló. Ele levou. Ló teve a oportunidade de crescer ali espiritualmente, emocionalmente, financeiramente com Abraão, e ele não soube aproveitar. Ele recebeu uma oportunidade que não era para ele, porque a partir do momento que era para Abraão ter saído sozinho, ele foi, como se diz, de erro de Abraão, mas ele não soube aproveitar a oportunidade. A gente tem como exemplo oposto a isso, quando a gente vai para Ruth e Noemi. Noemi dispensou suas noras, elas tinham total liberdade para voltar, afinal de contas elas também estavam viúvas. Orfa decidiu voltar e Ruth decidiu permanecer. Ela recebeu uma oportunidade em cima de algo que não era para ela, porque hora nenhuma Noemi forçou suas noras ficarem. Ela falou para elas irem. Só que Ruth entendeu que existem momentos na vida da gente em que a gente não deve abrir mão de pessoas. A gente não deve abrir mão de pessoas. Isso pode te custar algo. No caso de Noemi, quando a gente olha ali para aquela situação, o que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Nada. Aparentemente, Ruth estava abrindo mão de voltar para sua terra, de voltar para a casa dos seus pais, de conhecer um novo, né, ter um novo relacionamento, de ser feliz, de casar. Aparentemente, ela estava trocando o certo pelo duvidoso. Só que quando você tem entendimento de que quando algo veio da parte de Deus, se você agarrar a oportunidade e fazer com que aquilo dali seja realmente bênção de Deus na sua vida, você vai se surpreender.
Tanto que Ruth entrou aí para a linhagem de Jesus. E Ló, infelizmente, ele acabou tendo uma trajetória não muito boa, porque ele não soube aproveitar aquela oportunidade. No lugar dele conversar, garganta tá ruim, que eu tô melhorando de um resfriado. No lugar dele conversar com Abraão e falar assim, ó, nossos pastores estão brigando, mas o que a gente pode fazer? Como podemos resolver essa situação? Eu não quero me afastar de você. Só que ele escolheu, às vistas dele ali, o lugar que era para ele o melhor. Nem para pensar no tio dele, não, escolha você, o que for melhor para você e eu escolho depois. Ingratidão, ingratidão. E tem relacionamentos que eles são, quando movidos muito na base do interesse, depois a gente vem esse sentimento de ingratidão, sabe? Que você fica assim, como que a pessoa teve coragem de fazer isso comigo? Por que a pessoa não entendeu que ela precisava mudar, melhorar para o relacionamento nosso dar certo, ficar bom, crescer, evoluir? E aí, quando eu fui assistindo aquele vídeo, ouvindo, né? Mais ouvindo do que assistindo, eu fui entendendo que tem hora que a gente vai precisar encerrar ciclos, tem hora que a gente vai precisar colocar ponto final, tem hora que aquilo que a gente achava que seria por muito tempo, às vezes vai ser por pouco tempo, e foram pouco tempo, um foi meses, o outro foi um pouco mais de um ano, se não me engano. E é isso. É para você ter esse entendimento. Eu não sei se de repente você está precisando tomar uma decisão, colocar um ponto final, seguir sua vida, tentar consertar. De repente você é a pessoa que está precisando abrir os olhos para não perder algo bom que seja na sua vida. Que esse vídeo possa ter falado com você, para você entender que não adianta vir da parte de Deus, hoje tá que tá, não adianta vir da parte de Deus se você não cuidar verdadeiramente, porque aquilo que Deus dá, se a gente não cuida, Ele deixa sair. Se a gente não cuida, às vezes o próprio Deus tira. Então, que você possa tomar a melhor decisão, se for para você sair ou se for para você mudar, para de repente alguém não sair da sua vida. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante, mandar para mais pessoas. Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, eu posto mais meu dia a dia, mostro meus filhos, meu marido, algumas coisas sobre casa, rotina, maternidade, enfim. Vai ser muito bom ter você por lá. E é isso. Até o próximo vídeo.